Pode ser, meus irmãos? Amém? É bom estarmos aqui, junto com os amados irmãos. Quero louvar a Deus pela essa igreja. Os irmãos são sempre muito receptíveis, o pessoal do som, os pastores, pastor Eliezer, Wellington, Rodrigo. Que Jesus possa abençoar esse ministério cada vez mais. Por gentileza, se os irmãos puderem se colocar de pé, gostaria de fazer uso da leitura da palavra do Senhor no livro do profeta Isaías, capítulo de número 59, versículo de número 1 e versículo de número 2. Isaías, capítulo de número 59, versículo de número 1, versículo de número 2. Vamos ler a palavra do Senhor, amém? Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouçam. Amém? Podem tomar assento. Estava precisando, se for possível, um golinho d'água, me ajudaria bastante. Muito obrigado. Meus irmãos, o texto que nós lemos aqui nessa noite, ele é um texto que, no capítulo de número 59, se você quiser ficar com a sua Bíblia aberta, vai ser bem legal. No capítulo 59, no versículo de número 1, expressa uma vontade de Deus, um desejo de Deus de abençoar o seu povo. No versículo de número 2, existe o empecilho para que essa boa vontade do Senhor ela possa ocorrer. Você vai ver que ele se coloca, a mão dele, a mão do Senhor, ela não está encolhida, ela está disposta a salvar e a ouvir. Os seus ouvidos também não estão tapados, estão dispostos a ouvir, estão prontos a ouvir. E esse ouvir não é aquele apenas escutar em ouvido e sair para o outro. Não, é um ouvir. A palavra original dessa tradução seria um ouvir para atender. Muitas vezes o Senhor usa essa mesma palavra para chamar, muito obrigado, meu irmão, para chamar o povo de Israel. Ouve, ó Israel. E a mesma palavra que é usada nesse texto, ele está pronto, ele está disponível. Ele está, não além de disponível, ele está disposto a atender o seu povo e a abençoar o seu povo. Mas, porém, existe no versículo de número 2 um problema que o texto nos revela. E esse problema são as iniquidades. E esse problema é o pecado, que coloca uma barreira entre Deus e o seu povo. E se você olhar no capítulo 58 adiante, você vai ver que o livro de Isaías ele entra numa nova fase de interpretação, uma nova fase de revelação, que seria a revelação da glória futura, daquilo que iria acontecer. Toda a carreira do povo de Deus começa a partir do capítulo 58, mas quando começa essa nova revelação para o povo de Deus, detalhe, revelação para o povo de Deus, não está falando do mundo, não está falando daqueles que vivem a sua vida ao seu bel prazer, praticam qualquer tipo de atos sem consequências para ele, porque todos os atos existem e têm as suas consequências. Não está falando para esse tipo de pessoa
que mesmo nós sabemos que eles pensam que são felizes, estão vivendo a sua vida, fazendo o máximo da sua curtição, mas sempre tem um vazio dentro do coração do tamanho de Jesus. Só Jesus pode preencher, mas não está falando para eles, meus irmãos. Esse texto está falando para servos do Senhor, porque no capítulo de número 58, versículo de número 1, você vê que Deus manda o profeta clamar em alta voz, clamar, ou seja, ele teria que realmente sentir aquilo que ele estava falando. Ele não estava apenas transmitindo uma mensagem como um simples mensageiro. Ele poderia gritar, não, mas ele clama. O clamor é um grito desesperado de socorro que não vem da garganta, não vem do diafragma, vem da alma. Ele está convidando o profeta a clamar, a transmitir essa mensagem com verdade, a expressar aquilo que os céus sentiam diante das ações do povo de Deus. Então ele continua o texto, clama em alta voz, levanta a voz como trombeta. Essa trombeta seria o chofar, como a trombeta chofar, chifre de carneiro, que era usado para atrair a presença de Deus no meio do povo de Deus. Clame igual essa trombeta para ver se eles ouvem, para chamar o povo de Deus para um concílio. Quando essa trombeta era tocada, alguma coisa muito especial estava ocorrendo no meio do povo. Clama, chama, grita em alta voz, lá da alma, e anuncia ao meu povo as suas transgressões, e à casa de Jacó os seus pecados. Você vê que o texto no versículo número 2 fala que as iniquidades faziam separação e os pecados faziam a separação. O que é o pecado? O pecado é você errar o alvo, mas a iniquidade é errar o alvo sempre. Eu não estou dizendo, irmãos, ninguém aqui tem um alto nível de santidade suprema, ninguém é semideus na terra que nunca vai pecar, que nunca vai errar, que nunca vai cair, que nunca vai tropeçar. Não, ninguém é isento disso. Mas a Bíblia condena o pecado recorrente, chama de iniquidade. Você não está errando uma vez, você está errando sempre. Era isso que estava acontecendo com o povo de Deus. E o pior, que eles estavam errando com aspecto de justiça. No versículo de número 2, a Bíblia fala do capítulo 58, que todavia me procuram cada dia. Por quê? Está falando para o povo de Deus, não está falando para qualquer um, não está falando para o mundo. Todavia me procuram a cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos. Olha, é como uma aparência. Algumas versões diz que aparentemente buscam os caminhos do Senhor, tem prazer em conhecer os caminhos do Senhor, como um povo que pratica a justiça. Lembre, olha, como, ou seja, não praticam. É como se praticasse a justiça, mas não praticam a justiça e não deixa o direito de Deus. Pergunta-me pelos direitos da justiça. Tem prazer em se achegar a Deus, mas como aparência. Eles até faziam, eles até iam, mas era uma máscara. Aí no versículo de número 3, eles começam a dizer, Deus mostrando o que eles falavam. Qual era o empecilho que fazia a separação entre esses religiosos e Deus? Eles até diziam, depois de jejuar, depois de orar, depois de vir na igreja, eles começavam a falar para Deus: por que jejuamos nós? E tu não atentas para isso. Olha, começa a reclamar. Tem umas teologias aí que estão falando que é para botar Deus na parede, que Ele tem que responder de toda maneira. Isso não existe. Ele é Deus, nós somos servos. Ele é Deus, Ele é Deus. Não temos o direito, não devemos ter essa ousadia de tirar satisfação com Deus. Isso não existe. Aí eles começam a falar: nós jejuamos e tu não atentas para isso. Por que afligimos a nossa alma e
tu não sabes? Ou seja, parece que o Senhor não está olhando, mas Ele olha, e principalmente para esse povo, Ele olha com desgosto, Ele olha com ira, porque o povo tinha aparência de justiça, mas não vivia uma vida justa. É diferente, irmãos, de você que segue os caminhos do Senhor e está passando por um silêncio de Deus. Nem todo silêncio de Deus simboliza um pecado, não. Você se conhece, eu me conheço, eu sei as minhas fraquezas, eu sei onde eu peco, eu sei onde eu caio, eu sei onde eu erro, e você também. Tem coisa que é um silêncio de Deus para você superar. Você vai passar por isso. Uma certa vez Abraão, no capítulo 22 do Gênesis, Deus manda ele sacrificar o filho dele, e são 3 dias de viagem com o silêncio de Deus. Deus estava colocando à prova a fé de Abraão, para ver realmente se ele estava firme na rocha, para ver realmente se a fé dele era verdadeira. Tem vezes que nós passamos algumas coisas na nossa vida, e até certo silêncio de Deus, e parece que Deus não está olhando, mas Ele vê todas as coisas, Ele está olhando por você, Ele sabe o teu coração. Mas eu estou falando do texto, e o texto está falando de pessoas que viviam uma vida religiosa, uma vida aparentemente santa, uma vida aparentemente dedicada a Deus, mas no fundo vivia uma vida depravada, no fundo não vivia aquilo que eles pregavam. É o espírito do farisaísmo já no tempo de Isaías, aquilo que Jesus tanto pregava contra, a máscara, ao teatro, era o que estava acontecendo nesse texto. É o espírito de farisaísmo dentro do povo de Deus. Aí Deus começa a dar uma resposta para eles, do porquê aparentemente as mãos estavam estendidas, quer dizer, as mãos não estavam recolhidas, e os seus ouvidos não estavam surdos, estava até melhor, estava pronto a atender, mas nada acontecia. Aí Deus começa continuando nesse texto, no versículo de número 2, aí fala o seguinte, na metade do texto para frente: eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento, e requereis todo o vosso trabalho. Algumas versões diz que exploram os seus empregados. Eis, versículo 4, que para contendas e debates, jejuais, e para dardes punhadas impiamente. Eu vou ler de novo, que eu me perdi na vírgula, irmão. Eis que para contendas e debates, jejuais, e para dardes punhadas impiamente, não jejuais como hoje, para fazer ouvir a vossa voz do alto. Ou seja, eles estavam gastando tempo à toa, eles estavam jejuando à toa. Seria este jejum que eu escolheria, versículo 5, que o homem um dia aflige a sua alma, que incline a cabeça como junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a isso jejum e dia aprazível ao Senhor? Estava combatendo a religiosidade. Versículo 6: porventura não é este jejum que escolhi, que salte as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo, e que deixes livres os quebrantados, e que despedace o jugo? Ou seja, eles estavam buscando a religião de uma forma perfeita, mas a prática daquilo que eles viviam não condiziam com aquilo que eles falavam. Isso é legalismo religioso, é botar os dogmas acima da prática. Era isso, meus irmãos, que estava acontecendo com este
povo chamado povo de Deus. Se você olhar do porquê as mãos do Senhor, mesmo não encolhidas, os seus ouvidos, mesmo não tapados, era isso: o pecado recorrente, uma vida longe de Deus, uma vida distante de Deus, apenas próximo à religião, mas distante do Deus poderoso. No versículo de número 50, no capítulo 59, no versículo de número 4 adiante, você vai ver vários problemas que Deus encontrava neste povo para que ele não realizasse os feitos e os desejos do seu coração. O povo estava perdido em seu pecado. O povo estava perdido nas suas regras. O povo estava perdido nas suas doutrinas. Mas existe algo lindo no final do capítulo de número 59, porque neste texto realmente, irmãos, o povo não tem condições de se aproximar de Deus. Não tem. O povo está ruim. Eles não conseguem mudar de vida. Eles não conseguem mudar sua religião. Eles não conseguem mudar, está ruim. Deus fala: eu estou disposto, a minha mão não está encolhida, os meus ouvidos não estão tapados, eu estou disposto a abençoar, eu estou de braços abertos para te acolher, mas não tem jeito para esse povo. É a notícia que eu tenho para dar nesse texto. Não tinha jeito não. O povo não conseguiria se consertar com Deus. O povo não teve forças para se achegar a Deus. Te digo mais, eu e você não temos força por nós mesmos. Não temos força. Se você entrou aqui nessa noite achando que você tem força para conseguir sozinho vencer esse pecado, eu vou te dar uma notícia bem diferente aqui. Você não tem força, você está perdido. Não tem como você vencer o pecado sozinho, com a sua religião, com o seu dogma, indo na igreja todo dia, apenas praticando uma religião. Não tem como nós vencermos o pecado. Mas no capítulo de número 59, versículo de número 20, a Bíblia abre uma esperança. E virá um Redentor a Sião, e os que se desviarem da transgressão em Jacó, diz o Senhor. Talvez uma versão boa: virá um Redentor a Sião para aqueles que daqueles que se desviam da transgressão do povo que seria chamado povo de Deus. Mas a esperança é: virá um Redentor. Virá um Redentor. O Redentor era aquele que, quando alguém ficava preso a uma dívida, que não tinha como pagar o preço, ia ser escravo, estava condenado à escravidão, estava condenado à morte, o Redentor vinha e pagava um preço por aquela alma e tornava aquela alma livre. Redentor. A Bíblia fala que o povo está perdido nos seus pecados, o povo está perdido na sua miséria, o povo está perdido na sua religião, mas vai vir um Redentor. Você entendeu? Vai vir um Redentor. Talvez você entrou aqui nessa noite, eu não conheço a sua vida, não conheço o seu coração, não conheço nada de você e nem preciso conhecer, porque Deus conhece. Não sei como você entrou, não sei como você está, mas eu sei que tem um Redentor que pode te salvar. Jesus de Nazaré. Muitos não dão nada por esse nome, muitos não acreditam nesse nome mais, mas Ele pode salvar a sua alma dessa condenação. Ele pode te conectar de novo a Deus, Ele pode pegar nos seus braços e te levar a Deus, e não importa o que você fez ou deixou de fazer, o importante é o que você vai fazer a partir de hoje, a partir do encontro com o Redentor, porque quando
a um encontro com o Redentor, aí sim, alguma coisa pode acontecer. Porque a Bíblia e o profeta, ele descortina coisas maravilhosas, mas o povo não teria como cumprir isso. A hora que ele descortinava, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, se você voltar vai acontecer, aí depois chega com a notícia, mas você não consegue. Versículo 58, ele começa a denunciar o pecado. Capítulo 58, versículo 1 adiante, ele começa a denunciar o pecado. Versículo de número 9, ele dá um refrigério para a alma, mas no capítulo de número 59, ele fala, você não vai conseguir. Mesmo que Deus está muito afim, você não vai conseguir. Aí ele começa a desenrolar o texto, para chegar no final e fala, eu sei que você não vai conseguir, mas vai vir um Redentor. Vai vir um Redentor. Mas olha o que ele começa a descortinar para aqueles que encontram o Redentor. Versículo de número 9, então clamarás. Volta um pouquinho aqui comigo, no texto, para eu poder mostrar para você. Aquilo que Deus deseja, o jejum verdadeiro. Olha só, esse jejum verdadeiro só dá para praticar quando se encontra o Redentor. Porque um escravo do pecado, um escravo da religiosidade não vai conseguir praticar esse jejum. Aí ele fala, porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres, desterrados, e vendo-os nu, cubras e não te escondas daquele que, opa, eu estou ruim de vista, hein, meu irmão, vai ter que orar para curar, daquele que é da tua carne, não romperá a tua luz, então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Olha só, e então clamará ao Senhor, quem cumpre esse jejum, e Ele te responderá, e gritarás, e Ele dirá, eis-me aqui. Acontecerá isto se tirares do meio de ti o jugo, e estender do dedo e do falar de vaidades. Se você tirar o pecado do meio de você, isso vai acontecer. Versículo 59, mas você não consegue. No capítulo 59, mas você não consegue. Versículo 20, você vai conseguir se virar um Redentor. Então vai vir um Redentor, o Redentor apareceu. Então, versículo 8, romperá a tua luz como a alva. Você que andava em trevas, vai romper como a luz, porque Jesus fala que nós somos a luz do mundo, sal da terra, mas quando ele fala isso, ele dá a entender que nós somos como o sol, nós somos como a lua, e ele é como o sol, ele é o sol da justiça, e nós somos como a lua, ele brilha e nós refletimos o seu brilho. Então você romperá como a luz da alva, e a tua cura apressadamente brotará. E a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Meu irmão, quando ele fala esse termo glória, ele não usa aquele termo kabod, eu não sei muito bem o hebraico, como peso da presença de Deus, não. Esse termo glória, ele é usado como ilha. Olha que interessante, ele está falando, a tua retaguarda terá uma ilha, ou seja, um lugar de refúgio para aqueles que têm um Redentor. É você andando nesse mar da vida conturbado, mas se você tiver o Redentor, você tem um lugar de refúgio, uma ilha, um porto seguro sobre a tua vida, mas tem que ter o Redentor. Tem que ter o Redentor. Versículo 8, a gente entra então no tema proposto pelo pastor e escolhido por mim, que gosto bastante, eu me sinto muito impulsionado a essa área quando aparece essa oportunidade. Versículo de número 58, então a tua luz romperá como a alva, e a tua cura apressadamente brotará. O tema de hoje seria
As mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa curar. Para que não possa curar. Nós já aprendemos, meus irmãos, que por nós mesmos nós não podemos. Não teria jeito. Por mais que tivesse uma esperança no meio do texto, essa esperança era abafada pela desesperança, dizendo que não tinha jeito. Mas no final a esperança prevalece, porque vem um Redentor, aquele que comprou-nos, aquele que pagou um alto preço, preço de sangue, na cruz do Calvário para nos salvar. Versículo de número 8 do Evangelho de Mateus. Versículo não, gente. Capítulo de número 8 do Evangelho de Mateus. Para a gente ver o que a palavra do Senhor está dizendo. As mãos do Senhor não estão encolhidas. Capítulo 8, versículo 14. E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo em febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou e o serviu. Quem tocou? Para tocar tem que fazer o quê? Estender a mão. A mão do Senhor não está encolhida. Estender a mão. Se tem um Redentor, o Redentor é Jesus. A mão do Senhor não está encolhida. Versículo de número 8, capítulo de número 8, versículo de número 3 de Mateus. Vamos ler da parte do 1. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se queres, podes tornar-me limpo. E Jesus, o quê? Estendendo a mão, o tocou e disse: quero. A mão do Senhor não está encolhida. Tem sempre uma mão estendida. Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe e falou: quero. Versículo de número 25 do capítulo 9. E logo que o povo foi posto fora, entrou Jesus, pegou-lhe na mão, e a menina se levantou. Para pegar na mão tem que estender os seus braços. O que eu quero dizer para os irmãos nessa noite: estávamos perdidos em nossos pecados. Deus não ouvia mais a nossa oração, não tinha como, mas um Redentor veio. Estávamos perdidos em nossas enfermidades, em nossas doenças, em nossos problemas sem fim, mas um Redentor veio e estendeu a sua mão, e essa mão está aqui nessa noite estendida, meus irmãos. É para quem crê. Você crê nisso? A mão do Senhor está estendida sobre este lugar. Aí você fala: eu não estou sentindo nada. Você não vive por sentido, você vive por fé. A mão do Senhor está estendida sobre este lugar. Capítulo 53, versículo 3. E era desprezado e mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como a quem os homens escondiam o rosto. E era desprezado, e não fizemos dele caso algum. E verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. As mãos do Senhor estão estendidas sobre nós para curar. Para curar.
Existem algumas formas de você se aproximar de Deus para receber a cura. E a melhor de todas as formas seria a forma da fé. É você crer que Jesus é poderoso para te curar. É você crer que Jesus é poderoso para te curar. Eu tenho até um testemunho muito legal. Estávamos fazendo uma campanha de cura. E o Senhor estava trabalhando no estômago das pessoas, pelo menos uma mulher, e ela foi à frente e ela vomitou aquele mal que estava no estômago dela. Uma mulher que estava do lado recebeu a oração e ela não sentiu nada na oração. Ela não vomitou, ela não sentiu enjoo, ela não sentiu nada na oração. Mas ela chegou em casa e ela não podia comer torresmo à noite. Ela pegou um pedação de torresmo, mandou aquele torresmo para dentro e estava curada pelo poderoso nome de Jesus. Eu não estou dizendo que a gente pode fazer doideira não, meu irmão. Eu não te aconselho a fazer doideira. Haja de acordo com a sua fé. E ela teve essa fé naquele momento. Aí depois de falar, o irmão falou para fazer isso. Tem muita coisa dando errado aí, porque ficam falando aquilo que Deus não falou para fazer. Aí acontece coisa errada, mas aquilo que Deus tocar, aquilo que Deus falou, isso vai acontecer. A sua fé é o melhor termômetro para a cura de Deus. A mulher com fluxo de sangue, ela tocou em Jesus, e de Jesus saiu poder para curá-la. As mãos do Senhor não estão encolhidas, mas as suas mãos também não estão encolhidas para que você não possa estendê-la pela fé e tocá-la em Jesus. O nosso Deus é o mesmo ontem, foi o mesmo ontem, é o mesmo hoje e vai ser o mesmo eternamente. Ele curou ontem, Ele cura hoje e Ele vai curar amanhã até a volta de Cristo para manifestar o seu poder. E existem algumas formas e maneiras para Deus curar. E a primeira delas seria sim, a manifestação do teu poder. Você pode ser um testemunho vivo. Para que Deus vai te curar se você vai ficar em casa trancado e não vai ser útil ao reino de Deus? Você pode ser um testemunho vivo daquilo que Deus fez por você. Faça a obra de Deus. Interessante esses dias, que a minha mãe chegou no médico e ela foi fazer um exame. Ela tem uma renite, minha mãe tem renite, e ela foi fazer um exame da sua parte, que eu não entendo nada desse negócio, da sua parte da face. E o médico olhou dentro da face dela, olhou, fez exame, tirou, e ele viu uma cicatriz. Ele falou: você operou, né? Ela: eu operei? Você operou, tem uma cicatriz de cirurgia aí em você. Aproximadamente 20 anos, até mais, eu era criança, 25 a 30 anos atrás, a minha mãe tinha uma sinusite terrível, terrível. E aquela sinusite tirava a paz dela, já passou do ponto. Ela foi a um homem de Deus, o irmão lá, e ele orou por ela, estendeu a mão e ela foi curada. 25 anos depois, 30 anos depois, a medicina fala: tem uma cicatriz aqui, porque é Deus que opera, é Deus que faz, é Deus que age. 25 anos, 30 anos depois, foi um testemunho para o médico. Ela falou: eu não operei não, foi Jesus de Nazaré ainda opera hoje. O problema é que a gente coloca as nossas expectativas todas na medicina. Eu não estou dizendo que é errado, meu irmão, não leve coisa errada para casa, não. Eu não estou dizendo que é errado ir no médico, eu não estou dizendo que é errado tomar remédio. Tome, faça tudo, mas tome em nome de Jesus, vá em nome de Jesus, ore, entregue a sua vida a Jesus, porque o médico dos médicos se encontra aqui. O médico dos médicos é o teu Redentor, que te comprou, que te pagou, que te levantou.
A primeira função, se essa seria a melhor palavra, mas talvez não seja a melhor palavra, mas o primeiro propósito de Jesus, melhor dizendo, seria salvar a tua alma com as boas novas do Evangelho. Mas o Evangelho, ele produz coisas maiores, irmãos. O Evangelho, ele produz vida. E o Evangelho produz vida em abundância. Ou seja, ramos, áreas da sua vida que serão impactadas pelo Evangelho. Não estou pregando prosperidade e tal, a teologia que você vai ficar rico, você vai ficar sarado de tudo, vai ficar curado de tudo. Não, mas eu estou dizendo que existem bênçãos provenientes do Evangelho que elas podem alcançar a tua vida. E entre isso é a cura divina. A cura divina para a manifestação da glória de Deus, mas Ele também cura por compaixão. Algumas vezes, como o filho da viúva de Naim, o Senhor olhou para aquela mulher e teve íntima compaixão. Ele revela algo muito lindo, que os sentimentos dele conseguem entrelaçar-se com os sentimentos dela. Compaixão não é pena. Eu sinto pena de muita gente, você também, eu sei. Você vai olhar e falar, tadinho, mas eu não posso fazer nada. O que eu vou fazer? Aí isso é pena. Compaixão é você estar lá no meio, é você sentir o que a pessoa sente, é você chorar com os que choram. E Jesus faz isso. A Bíblia fala que Jesus, ele se move de íntima compaixão, ou seja, ele olha a sua alma e sabe o que você está sentindo, sabe se você está chorando, sabe se você está alegre, ele se compadece de nós, é o Redentor. Não tem outra função, outro nome mais lindo para o nosso Redentor do que um compassivo. Ou seja, estávamos presos em nossas misérias, em nossos pecados. Ele veio e pagou um preço de compaixão. Ele viu o seu choro, ele viu sua miséria, ele viu sua enfermidade, ele viu tudo. E ele pagou um preço na cruz do Calvário. E não foi ouro, não foi prata, não foi nada disso, foi sangue derramado na cruz do Calvário. Eu tenho que te dizer uma coisa, irmãos. Tenha fé em Deus, tenha fé, não menospreze o Evangelho, não desacredite. O Evangelho é o poder de Deus, ele pode te tocar, ele pode curar a sua família, ele pode fazer o que quiser, irmãos, ele é todo poderoso. Tenha fé no Senhor. Então, segundo, eu estou ficando bem cego mesmo, meu irmão. Depois até que pedir pastor orar, às vezes fica curado a cegueira. Tá ruim o negócio, tem que olhar no celular. Tem que botar o óculos, essa máscara eu não consigo, gente. A máscara e o óculos não se dá bem para mim. Fico embaçando, fico com raiva. Mas estamos acabando já. E eu gostaria de orar pelos irmãos, junto com o pastor. Se tiver algum irmão que necessite de oração para cura, e se pode vir aqui. Eu via também uma pessoa que sofre de algo na coxa, na parte da coxa, uma dor, alguma coisa, algo na coxa. Eu via, vem. Posso orar para pegar o óleo aqui? Deixa eu botar a máscara. Vou pedir para a Josi cantar então, sem teclado. Gostaria de pedir para os irmãos que têm problema na parte da coxa que eu vi, ficasse